Oi, gente. Estamos aqui de novo com Leonan Lisiero, mestre em Teoria e Filosofia do Direito, no canal A Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobini e a gente vai estar para a nossa segunda parte da nossa conversa. E a nossa conversa vai começar meio quente, porque o Leonan tem opiniões sobre o juiz Sérgio Moro, não é, Leonan? Uma visão sobre ele, inclusive do ponto de vista acadêmico. E aí eu gostaria de ouvi-lo, porque eu tenho uma opinião do ponto de vista político, né? Porque é o que me cabe analisar, mas eu queria ouvir você. Então, André, boa noite aos inscritos do canal, né? A gente vai fazer essa segunda parte aqui desse nosso bate-papo que, enfim, talvez retome isso, a discussão a respeito de federação, mas esse é um ponto importante para a gente debater, né? Sobre a questão do Moro, tá? Eu assisti uma palestra do Moro já em 2016, eu não tenho, assim, contato especificamente com ele, eu já li textos acadêmicos dele. O Moro era professor de processo penal da Universidade Federal do Paraná, particularmente assim, uma das melhores escolas de direito do Brasil, um dos melhores programas de pós-graduação em direito do Brasil, uma escola assim, de enorme excelência. Foi escola, enfim, onde se doutorou meu orientador de mestrado, né, e, enfim, é uma escola pela qual tem bastante reverência lá. O Moura foi professor da UFPR, salvo engano, até ano passado, quando ele pediu exoneração para lecionar numa faculdade particular lá de Curitiba, enfim, cada qual com seus motivos. Assim, o Moura, assim, particularmente, eu não quero aqui falar sobre questões da atuação dele como ministro da Justiça, até porque a gente também tem pouco tempo, né, de governo, e apesar de eu não ser muito simpático ao governo, eu acho que sempre a gente tem que te requer uma análise assim, um pouco mais fria, certo? Enfim, certamente, assim, não sei dizer se o Moro seria um bom quadro para ministro da Justiça, mas certamente perto de muitos outros ministros da Justiça que a gente já teve, enfim, também não me parece assim, o pior deles, né? Apesar, né, da atuação de Moro enquanto magistrado, sobretudo em determinados processos, sobretudo no seu dever de juiz, né, deixa assim, bastante a desejar e é bastante contestável perto do que se espera de um juiz no nosso Estado democrático de direito preconizado pela nossa Constituição Federal, certo? Não um juiz de caráter inquisitorial, né? Porque, pense bem, é uma questão interessante sobre essa questão da decisão judicial, né? Eu não vou entrar assim também tanto em detalhes, mas pensa bem isso, né? Muito se diz, né? Assim, digo até porque muito do seu público também é fora da área do direito, não mesmo você que está começando a faculdade ou de outras graduações, não há essa questão do juiz ser neutro. O juiz carrega, né, já um histórico, uma forma de pensar. Ninguém pode ser neutro. Não. Exatamente. Isso não Então, o juiz existe. ele deve ser assim imparcial, de acordo com os deveres que a Constituição e que o Código de Processo Civil ou Penal determina que ele seja. Que é o maior esforço de ser objetivo diante da lei que está apresentada. Exatamente. Mas, ainda assim, né, o juiz ele não pode ter uma tendência, como acontece, não é meramente o Moro, mas altamente, vários juízes no Brasil, de uma tendência altamente punitivista, de modo a violar, né, determinados direitos fundamentais do cidadão, né? E não é meramente assim, uma questão prerrogativa do Moro. Tem diversos juízes que fazem isso no Brasil inteiro. Diversos juízes. Tá? Só vocês pegarem principalmente sobre o percentual, né, de quem geralmente é condenado em processo penal, de quem geralmente sofre processo penal. E assim, eu digo para os seus inscritos, assim, não queiram sofrer um processo penal. Porque, assim como na execução fiscal, processo penal você verifica toda a violência que o Estado tem contra a pessoa, contra você, independentemente assim, de você ter cometido algum delito ou não.
né? Obviamente, a pessoa cometeu um delito, ela merece, ela tem que ser processada e julgada, respeitados todas as garantias processuais. Sobretudo, né, a questão, né, do que no direito, e eu sei que você tem aí já uma posição um pouco peculiar, que eu já vi num vídeo seu, André, sobre essa questão de prova, que essa questão que você uma vez você explicou, que é uma questão da matemática, né? Mas eu chamaria de evidências. Eu chamaria de evidências. Né? Mas no direito a gente tem uma discussão, a gente fala justamente a questão da prova, né? Então verifica mesmo, quando você pensa, enquanto juiz, que você determinado não tem prova, mas você tem determinadas convicções, né? Isso muitas vezes não é, ou enfim, ou mesmo, né? Também não vou entrar muito nessa questão técnica, mas muitas vezes isso não é suficiente, né, para motivar uma condenação, né? Sobretudo uma motivação judicial bem determinada. O artigo 93 da Constituição, né, estamos lá no inciso 9º, ele determina que as decisões judiciais elas devem ser devidamente motivadas, né? É até interessante um professor de direito, o professor Lênin Streck, até um professor bem conhecido da área jurídica, ele tem uma questão bem interessante que ele fala no seu Jurisdição Constitucional, no capítulo 6, sobre um possível dever, direito fundamental do cidadão brasileiro a ter uma decisão judicial devidamente justificada. Também não vai entrar em umas questões assim, teóricas defendidas pelo professor Lênin, mas é interessante a gente pensar esse ponto de vista quando a gente cai para um debate mais generalista dessa forma, porque vejam interessante, né? Quando você verifica, por exemplo, uma condenação, como a do Moro, ou quando qualquer juiz, é necessário verificar justamente o caminho que ele toma e a justificação daquela condenação, né, em relação às provas que se apresentam. Essa foi uma crítica então, que ele foi muito criticado por isso no caso do triplex, quando ele falou condenação por atos indeterminados, porque você não pode se defender. Isso é uma aberração. De ato indeterminado, quer dizer, no fundo, e eu não entendo muito de direito, eu não faço de conta que entendo, mas tem uma coisa sobre a legislação americana que, na época que eles estavam querendo prender mafiosos, eles criaram uma coisa chamada RICO, né? Que era a ideia de você, mesmo que você não tivesse uma evidência positiva sobre aquele indivíduo, se você conseguisse pelo entorno, você poderia condenar por conspiração, por conluio, tipo, o cara não tinha como não saber, e se ele fazia parte daquele esquema, ele meio que era arrebatado junto. E você sabe, tanto quanto eu, que o Moro estudou nos Estados Unidos também, teve, enfim, contato com juristas americanos, ele tem essa conexão americana. E, assim, o olhar de um leigo, como eu, me parece assim que tem alguma coisa que ele absorveu lá e tentou aplicar aqui. E aí os juristas daqui reagiram, mas no sentido, nossa legislação não tem isso. Tipo, você para condenar aqui, você tem que ter a evidência direta. Porque, por exemplo, eu nunca fui das pessoas que disse assim, eu tenho certeza que o Lula é inocente. E tem aquele povo que diz, eu tenho certeza que o Lula é culpado. Eu não sei. Entendeu? Eu não entro nesse debate aí, porque eu fui examinar as evidências do negócio do triplex e me pareceram fracas. Mas são tantos os processos que ele está envolvido que você tentar afirmar uma coisa dessa me parece uma coisa temerária. Agora, a forma como foi conduzido me parece claramente politizada. Me parece que houve uma dimensão política envolvida nesse processo. E essa foi a principal crítica, pelo menos foi o que me pareceu, né? Isso salta aos olhos, tá? Mas, novamente, isso não é uma exclusividade do Moro, tá? Se você acompanhar justamente diversos estudos como os que os juízes decidem, as formas falhas, né, que eles chegam a essa decisão, é isso. Você tem uma determinada... Isso é um outro problema no direito, André, que aí eu não vou entrar em detalhes, que é uma discussão muito especificamente jurídica, mas que eu também
tenho batido nessa tecla, que também é um ponto muito assim, criticado lá pelo professor Lênin Streck, enfim, outros professores de grande relevo aqui no Brasil, como o professor Marcelo Neves também, a respeito, né, desse fascínio, né, principiologista no Brasil. Tudo se resolve com princípio, porque o juiz quer decidir dessa forma, então ele joga um princípio da forma como ele acha que tem que ser, né, achando que, né, no seu solipsismo que ele pode afastar determinado texto, determinada norma, não precisa uma norma especificamente legislada, que foi produto de um processo deliberativo. Não é justa essa norma, enfim, forma que um solipsista conceito de justiça, motivo com um princípio que eu acho, que eu tiro da cartola, e é válido porque... Quer ver um exemplo disso? Eu não vou dizer o caso específico, porque eu não tenho autorização das pessoas, mas eu conheço um processo que um juiz negou uma coisa que já havia súmula, definindo aquilo ali. Então já havia uma súmula, já havia uma jurisprudência ampla, ou seja, você tinha todos os elementos para ele não negar, e depois a gente foi investigar e aquele juiz era famoso de toda vez que cai aquele processo, mesmo tendo a súmula e jurisprudência e todo, ele sempre nega. Ele sempre nega. Quer dizer, ele coloca uma definição pessoal dele se sobrepondo a todo tipo de decisão. Eu acho muito complicado. Você tocou numa coisa interessante sobre a questão jurídica, que eu me coloco numa situação muito difícil. Porque, por um lado, eu vejo uma ameaça do governo Bolsonaro muito grande contra o Supremo. Bolsonaro chegou a sugerir em um determinado momento, e você deve lembrar disso, que aumentar o número de ministros do Supremo. O que ele estava falando ali? Ele estava falando em botar um monte de ministro do Supremo que concordasse estritamente com ele para tomar conta do Poder Judiciário. Então era uma ingerência completa do Executivo sobre o Judiciário. A gente já sabe o que isso significa. Significa um governo trilhando o caminho do autoritarismo. E aí eu fico pensando assim, por um lado eu quero defender as instituições porque elas são a base da democracia. Mas por um outro lado, isso é fundamental. E eu nunca vou abrir mão. Mas por um outro lado, eu não quero me furtar de criticar certas coisas que eu vejo complicadas. Por exemplo, eu acho que no Judiciário, eu queria a sua opinião, existe uma transferência de responsabilidade muito grande para o juiz e muita autonomia. Tipo, ele faz meio que ele quer. E eu acho isso meio problemático, porque qualquer instância de poder, ela precisa ter checagem, ela precisa ter um certo ambiente que meio que impeça o arbítrio, porque eu tenho muito medo do arbítrio humano. E aí eu estou falando de política, eu não estou falando de lei apenas. Toda vez na história que você concentrou muito poder na mão de qualquer indivíduo, falando sobre qualquer coisa, normalmente o arbítrio significa abuso de poder, relações complicadas com o poder, botando apaniguados para receber privilégios de todo tipo que você possa imaginar. Quer dizer, você tem uma distorção completa dos princípios a partir do poder. E hoje, no Brasil, apesar do meu impulso total de querer salvaguardar as instituições, eu me vejo na situação de que eu quero salvaguardar as instituições, mas quero que haja algum tipo de reforma no futuro que permita que haja mais checagem disso aí. Não ingerência do Poder Executivo, mas checagem de alguma autarquia, alguma organização que impeça tanto arbítrio. Será que eu estou ficando muito doido? Não, isso é um fator interessantíssimo, André. Assim, você tem no direito, né, normalmente diversas dissertações e teses que se debruçam e buscam compreender isso, que, na minha opinião, por enquanto, é uma questão meio sem solução. Tá? É claro que aí a gente pode pensar em umas outras questões, talvez envolva, né, enfim, questões federativas específicas, mas veja bem que interessante uma questão. No Brasil, assim, a questão da divisão, da divisão dos poderes, né, sobretudo na questão dos freios e contrapesos, que eles não podem ser estanques e estáticos, né, mas a gente tem um problema, porque apesar dos três poderes serem harmônicos, iguais entre si, né, com, né,
autonomia funcional, com especialização funcional, né, e separação orgânica, eles não têm o mesmo peso dentro de diversas... dentro da gente pensar o Estado brasileiro. Não só o Brasil, mas, enfim, diversos outros estados que comportam esse modelo. Olha que interessante. A nível federal, a gente tem poder legislativo, a Câmara e o Senado. A gente tem, no Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, né, como o ápice, tá? Não é o único Tribunal Federal, mas ele é o ápice ali, que ele faz papel de Tribunal Federal e de Corte Constitucional, certo? Ou seja, ele é a última corte revisora e ele decide ali conflitos federativos e, né, sobretudo, tem um papel de controlar a constitucionalidade num âmbito assim, num controle concentrado, se a gente puder falar. Eu estou tentando falar sem termos muito técnicos para a gente conseguir ter uma amplitude maior aí do público, né? Mas basicamente é isso. A gente, assim, dentro do direito constitucional, a gente tem dois tipos de controle de constitucionalidade. O que é controle de constitucionalidade? Você tem um órgão que diz, né, se determinada lei, se determinado ato do executivo é ou não constitucional. E se não for constitucional, a eficácia é retirada. O Supremo Tribunal Federal no Brasil realiza isso na via concentrada, ou seja, um controle abstrato. Se discute ali a norma em tese. Tá? Se a gente puder deixar assim, em termos mais gerais. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Escola sem partido é constitucional? Cara, escola sem partido, isso é uma questão meio complicada também de a gente parar para pensar. Assim, eu acho isso assim, também isso completamente assim, aberrante, né? Inclusive, né? E é aberrante ao ponto, né, de uma das figuras mais aberrantes do nosso cenário atual, né, o astrólogo lá brasileiro que mora nos Estados Unidos, ser contra isso também. Pelo menos eu vi o Twitter dele assim, contrário a isso. Porque isso é uma questão que assim, não tem sentido algum e é afrontoso, né, a qualquer exercício docente. Porque pensa bem, o que é a questão de escola, se pensar que escola sem partido? Porque na cabeça, enfim, dessas pessoas, que eu não sei que tipo de leitura, ou que tipo de... Eu não estou falando especificamente de questão de ser direita, esquerda, qualquer coisa assim. Não, até porque o autoritarismo não tem partido político necessariamente. Exatamente. Embora no Brasil hoje, atual, claro, é representado mais pelos aqueles conservadores. Agora, historicamente, não há partido do autoritarismo. Você tem assim, o grande problema que geralmente é isso, é o como você vai dando passos largos para o autoritarismo. Isso é perigoso. Porque quando você vai falar de escola sem partido, você está falando necessariamente de determinado controle sobre o que é ministrado em sala de aula. E isso, claro, isso vai muito da formação do professor, isso vai muito da formação realmente da proposta da universidade ou da escola, enfim. O que não é necessariamente ruim. O problema, que aí eu vejo, né, que, de novo, eu sou completamente contrário a essa questão de escola sem partido, tal. Porque a escola não tem partido. Assim, as pessoas acham que, porque você é doutrinado. Não é especificamente ser doutrinário. O que você quer ser doutrinário? Você acha que o professor de história vai chegar lá e vai ficar falando que para o aluno ser marxista? Assim, eu estudei escola pública, André, assim, a minha vida inteira. Né? Eu estudei o primário, o ginásio, o ensino médio, escola pública, no interior de Minas Gerais. Nunca. Assim, o máximo que na época a professora falava mal do Fernando Henrique, não sei o que, Fernando Henrique. Mas assim, é coisa tipo, enfim, ou falava mal do governo de Minas, que o governo de Minas. Coisa meio senso comum. Mas é coisa senso comum. Eu nunca presenciei nada sobre essa questão de falar que marxismo é bom e capitalismo é ruim. Fazer uma espécie de uma igrejinha ali. Eu, em todo o meu período, e já eu estudei predominantemente, e quase que exclusivamente em colégios particulares. E em colégios particulares, ditos de esquerda, diga-se de passagem. Sim. E eu também nunca vi. Até o professor que a gente sabia que era de esquerda, tomava cuidado porque ele não queria ganhar essa pecha. Quer dizer, ele ficava... Entendeu? Você percebia
a perspectiva ideológica dele nas entrelinhas da aula, mas você tinha que estar muito atento, porque não era uma coisa que ele colocava na frente, é uma coisa que você percebia enfim, por uma certa dedução. Para mim, esse negócio de escola sem partido é uma coisa muito clara. Eles querem implantar uma outra ideologia e dizem que são contra a ideologia. Essa é a lógica do escola sem partido. E eu acredito que existe uma chance do Supremo Tribunal Federal, por certas decisões que eles já realizaram, de considerar isso inconstitucional. E eu vejo essa batalha como uma primeira batalha jurídica do governo Bolsonaro. Tipo, o governo Bolsonaro vai se enfrentar com o Supremo Tribunal Federal. E o meu medo é ele ir na caixinha lá das ideias mortas, dos galhos mortos do Pierre Bourdieu, e lembrar do negócio da sugestão dos ministros, de aumentar o número de ministros. Porque em momentos de crise, os autoritários, eles não têm compromisso com o que eles disseram no passado. Quantas vezes o Bolsonaro foi e voltou, e um monte de coisa que ele falou, eu já perdi completamente a conta. Teve uma semana que ele disse que ia sair do Acordo de Paris, ia ficar no Acordo de Paris, ia sair do Acordo de Paris no intervalo de menos de 8 dias. Aí um amigo meu disse assim, tá vendo, André? Ele vai ficar no Acordo de Paris, que coisa boa. Aí eu disse assim, você sabe o que ele vai dizer daqui a uma semana? Eu não sei mais. É que o Bolsonaro, vamos lá, apesar de tudo, vamos lá, além das aparências, das evidentes limitações intelectuais dele, que, de novo, isso também especificamente não é especificamente um demérito da pessoa que tem limitação intelectual. Tá? Isso é questão fática, tá? O Bolsonaro, ele não... É só você comparar, por exemplo, qualquer tipo de entrevista, né? Pensa escrito, olha, entra na época da eleição, uma entrevista lá da Globo News, qualquer um, com o Bolsonaro ou com o vice dele. Assim, não estou nem falando questão de outra chave. Não. Muita coisa, mas a disparidade intelectual era grande. É gritante, entendeu? Ele tem limitações intelectuais, assim, salta os olhos. Eu não estou falando especialmente porque não gosto da proposta do governo dele, enfim, não gosto especificamente do que ele propõe, mas é porque isso é algo muito evidente. Assim. Ele é uma pessoa muito você acha que isso está correlacionado a essa oscilação dele? Eu acho que não é só isso. A minha leitura é que isso é um fator, mas essa oscilação dele tem a ver com a coisa mais do político oportunista, do cara que não tem uma ideologia, um centro muito claro, e que ele fala o que ele acha que vai agradar a maior parte de pessoas próximas a ele. Quando ele percebe que isso desagradou muito, aí ele recua. Aí ele dá para trás, porque ele fica, não deu muito certo, eu preciso rever isso daí. Uma pessoa com uma linha ideológica, ela enfrenta a reação ruim, porque ela acha que ela está certa. Né? Ela acredita no que ela disse. Não, exatamente. E isso é um problema que a gente tem, basicamente, se a gente pensar em gestores. Tá? A questão do gestor, né, entre outras coisas, ser gestor é muito difícil. Assim, não é brincadeira, não. Você pega pelos prefeitos aí, o que os caras às vezes têm que fazer com pouco orçamento, com um Estado que não repassa dinheiro, com a União que não repassa dinheiro. É difícil ser gestor público. Você tem que gostar e tem que estar muito disposto a se doar para aquilo, né? Assim, o pessoal que é sério, não é o pessoal que entra para fazer ilicitudes mais propositais, mas o pessoal que é sério. E a questão dele especificamente, porque eu acho tudo muito ruim, porque ele não tem proposta, aquele plano de governo dele era trabalho mal apresentado de PowerPoint, frases jogadas, ele não consegue, enfim, ter você não consegue saber a direção que o Brasil vai, nem para bom nem para ruim, né? Assim, você não tem como saber. Ele na minha opinião, ele é extremamente mal assessorado. Tá? O corpo de ministros dele ali que são, né? Tantos ministros o ministro da Ciência e Tecnologia é um cara que tem um currículo fraquíssimo. Mas Marcos Pontes, apesar de tudo, né? Eu ainda acho ele, entre todos os ministros indicados... É uma pessoa que tem pelo menos um pouquinho de formação científica, ok? Mas, assim, dentro da ciência, se você fosse pensar numa pessoa para ser o gestor de ciência e tecnologia,
ele não entraria nas 10 primeiras opções dos grandes gestores que nós temos do Brasil. Ele parece mais positivo diante da companhia, porque quando você coloca uma pessoa como a Damares, entendeu? Que o que a Damares falou sobre a evolução, eu me sinto, às vezes, assim, não, eu não tô no século XXI. Tipo, eu voltou, entendeu? Eu tô em meados do século XIX. Não é agora. Porque uma pessoa, depois da pesquisa genética, dizer o que ela disse sobre a evolução, é uma pessoa completamente desinformada. Não tem nenhum acesso à informação. Realmente isso me preocupa muito no governo Bolsonaro, que é essa equipe em volta dele. Agora, você disse que a gente não sabe muita coisa. Eu acho que tem algumas coisas que a gente sabe. Sabe o que a gente sabe? Os lobbies que têm poder. Tipo, a gente sabe que os ruralistas vão mandar em um monte de coisa. A gente sabe que o único lobby que eu tenho dúvidas sobre o quão efetivo vai ser o do mercado financeiro, porque existe um confronto entre o pessoal do mercado financeiro e certos setores militares. E aí eu não sei quem é que ganha essa briga de braço. Eu acho que o mercado financeiro vai ter várias vitórias, mas não sei se eles ganham todas. Agora, e eu acho que a bancada evangélica vai ganhar um monte de coisa. Infelizmente. Vamos lá. Especificamente sobre isso, né, eu acho, né, observo assim, não é um cenário assim, que eu me sinta feliz, né, porque eu que sempre fui um árduo né, defensor de literatura científica, eu sempre me preocupei muito, mesmo dentro do direito, eu sempre levo isso um pouco para o direito, esse obscurantismo que a gente tem, né? O problema especificamente, vamos lá, não é meramente ser conservador, tá? O problema não é esse, eu acho. Claro que não, até porque existiram conservadores que tinham perspectivas pró-ciência, entendeu? A gente não está dominados por meramente conservadores. Roberto Santos é culturalmente conservador e é um grande cientista, entendeu? A questão não é essa. A questão é que ideologicamente quem está dominando são conspiracionistas. Gente que diz que aquecimento global é trama marxista. Quando o cara diz um negócio desse, entendeu? Isso é uma loucura. Você sair correndo entendeu? Porque você está ignorando a NASA, você está ignorando a ONU, você está ignorando climatologistas espalhados pelo mundo todo. Quer dizer, eu entrevistei o Clark Chapman, que é um climatologista que trabalha na NASA. O Clark Chapman, ele está absolutamente chocado com o grau de... Isso a gente tem na nossa conversa. O grau de obscurantismo que os Estados Unidos passam. Ele diz para mim, inclusive, que isso não é um fenômeno novo. Lá nos Estados Unidos tem mais tempo esse fenômeno, mas ele vem se alastrando e ele detecta os Estados Unidos exportando isso para o resto do mundo. E nossas igrejas neopentecostais são satélites, muitas vezes, de influência norte-americana. Esse negócio de criacionismo, terraplanismo, gente dizendo que aquecimento global é uma fraude, isso daí tem origem. Não, eu concordo, assim, plenamente com você, né? Assim, com todo o respeito, né, às pessoas de, enfim, crenças, as pessoas religiosas, eu acho que, enfim, merecem realmente respeito, que são cidadãos, cada qual... Minha esposa aqui é católica light. Ela tá ali. Então, agora... E eu respeitar toda a diversidade de posicionamentos religiosos, não religiosos, respeitar, e isso é fundamental. Agora, eu vejo nesse pessoal uma defesa de imposição de uma perspectiva, de uma leitura cristã, que não é nem o cristianismo. Quanto mais as outras religiões. É uma leitura específica. É uma mistura muito esquisita, porque se a gente para pensar... Olha, veja bem o seguinte, eu até estava querendo me conter sobre falar do astrólogo brasileiro que mora nos Estados Unidos, mas veja bem o astrólogo, por exemplo. Ele tem diversos vídeos, que é muito curioso, assim, além de diversas falácias argumentativas que ele fala, eu não vou nem entrar especificamente nesse mérito, né? Ele tem um livro de Aristóteles. Olha que eu não sou nenhum especialista em filosofia grega. A filosofia que eu estudo mais é a filosofia
moderna e contemporânea, sobretudo mais a contemporânea, século XX. Enfim, lógica, tenho estudado agora mais filosofia da linguagem, enfim, mas já estudei bastante filosofia política moderna e contemporânea também. Eu não sou nenhum especialista em Aristóteles, não sou nenhum especialista, assim, eu sei o básico de uma pessoa com um professor de teoria do direito tem que saber. Mas ele tem umas leituras assim muito esquisitas daquele livro do Aristóteles dele. Inclusive, engraçado, assim, eu descobri que eu tenho um livrinho do Schopenhauer com os comentários dele aqui. Eu abri para ler aquilo lá, é um negócio quase fantasioso, é quase... Como é que a gente pode falar? Eu não estou esquecendo de como que a gente pode adjetivar aquilo, mas é muito ruim, porque são umas frases de efeito, e aí é muito curioso, porque ele fala muitas coisas, por exemplo, que aqueles críticos da metafísica lá do início do século XX, lá, sobretudo lá do ciclo de Viena, criticavam, né, sobre realmente vazios das significações das palavras. Então, por exemplo, ele joga umas palavras assim, que as pessoas não vão atrás para saber do que é aquilo. Ele joga informações ali, né, de leituras. Ele passa uma ilusão de erudição através disso. Exatamente. Assim, eu não acho que ele seja uma pessoa burra, pelo contrário. Não, mas, não, assim, burro não. E ele tem leitura. Só que eu tenho um vídeo no meu canal chamado Desconstruindo Olavo de Carvalho. Eu tenho uma tese sobre ele. Eu acho. Oi? Eu assisti esse aí. Eu tenho uma tese. Eu acho que o Olavo de Carvalho é um exemplo de uma pessoa que leu muita coisa, mas que não passou pelo processo científico e acadêmico de confrontação de suas ideias. E tenta falar em áreas que ele não tem aproximação. Então, por exemplo, se você quer falar sobre física, você precisa mergulhar no debate dos físicos, que envolve ver os argumentos dos físicos, conhecer o processo de legitimação de uma teoria dentro da física, como dentro da biologia. Para mim, um exemplo de um texto dele sobre evolução é dramático. Ele fala sobre evolução em 2007 e ele lança dúvidas sobre a teoria da evolução. Só que ele não toca em nenhum momento do texto dele na questão genética, sendo que foi a genética, mais do que qualquer outra enfim, área do conhecimento humano, que trouxe as mais poderosas evidências para a teoria da evolução. Algumas pessoas poderiam dizer, ele é desonesto. Pode ser. Mas eu não tenho certeza se é só desonestidade, porque quando você não vive o processo acadêmico do confronto e tal, você não dialoga com grupos grandes, com o chamado o diálogo coletivo. Ele tem várias oposições à coletividade. E eu acho que ele acaba tendo uma oposição ao método científico enquanto um empreendimento coletivo. Porque o método científico, você sabe disso tão bem quanto eu. Você escreve um artigo, você publica numa revista lá. Se o seu artigo, o povo achar buraco, vai ter gente fazendo trabalhos, criticando você e tirando e destruindo aquilo que não resiste à crítica, questionando suas evidências, questionando suas escolhas. Esse processo faz com que só ideias e teorias muito sólidas ascendam. O resto vai ficando pelo caminho. Exato. O Olavo, ele não participa desse processo. Ele não... Então ele não quer mexer numa coisa que ele não participa. Por isso cria essa distorção. Isso significa que todo mundo que não participa do processo científico não tem nada a dizer? Não, pode ter a dizer. Mas pode ter a dizer sobre a arte, pode ter a dizer... Por exemplo, grandes artistas não tiveram formação acadêmica e conseguiram dar grandes insights, entendeu? Sim. Mas eles dão insights, mas quem estuda o negócio para aprofundar são outras determinações. Você percebe? E aí, diga. Não, conclui. Não era isso. Até não, tá. E a questão dele, especificamente, qual é o problema que eu vejo especificamente nisso? Não é pessoa infinleso. Não quero questionar aqui especificamente agora, né, a má qualidade, né, e as coisas esquisitas que ele escreve e fala, né? Mas o problema é como que isso repercute não em mim, não em você, né? Mas nessas milhões de pessoas e nesses jovens em formação, adolescentes. Porque, veja bem, a pessoa que
que começa a questionar questões básicas, como, não vou vacinar meu filho. Assim, as pessoas Pode não têm matar noção gente, de pode matar gente. quantas vidas são comprometidas por causa disso. Quantas crianças já tiveram sua vida comprometida por causa de poliomielite, por exemplo? Entenda. Com certeza. E quer ver um outro exemplo? Se essa lógica de achar que aquecimento global é trama marxista, levar o Bolsonaro a entregar tudo na mão dos ruralistas, facilitar o caminho, e esse pessoal nos próximos 4 anos realizar um desmatamento histórico na Amazônia, e a gente não fizer nada para energias alternativas, o que pode ser o clima desse planeta daqui a 15 anos? E quanta gente pode morrer por causa disso? Gente que não está nem no Brasil. Porque, repare, o Brasil pode destruir a Amazônia, boa parte dela, e gente que não está no Brasil, e aí entra naquela coisa da responsabilidade humana, né? Gente que não está no Brasil pode morrer por causa de furacões, por causa do aquecimento dos oceanos. Porque a gente já sabe que o aumento de temperatura nos oceanos leva a eventos climáticos extremos. Inclusive nos Estados Unidos, nos últimos anos, tiveram vários eventos climáticos extremos que muita gente morreu. Então, você vai poder, no futuro, rastrear isso daí. E a base ideológica não é só o Olavo, é claro que eu não botaria só nas costas dele, lógico que não, mas ele é um exemplo que você vai rastrear e dizer, essa foi uma das pessoas cuja ideologia pode ter levado à morte, contribuiu para milhões de pessoas. Não é... Milhões de pessoas, milhões de pessoas. É muito grave isso. Exato, né, com certeza. Então, por exemplo, né, é uma questão simples. Eu vi um vídeo, acho que foi do Henry Bugalho, então, uns tempo atrás, acho que foi ele, assim, que ele comprou o curso do Olavo, ficou assistindo, que ele estava sofrendo assistindo isso, e que ele falou uma coisa muito interessante. Olha, o Olavo, ele dedica, acho que um pedacinho lá do curso dele só, acho que a última aula, a filosofia do século XX, e dedica não sei quantas aulas para a filosofia medieval. E isso é uma coisa que, assim, eu sei porque assim, eu convivi com muitos tomistas também na UERJ, fazendo debate, até muita gente séria, inclusive, né? Mas, assim, na cabeça do Olavo, possivelmente, a gente está né, pensando uma Idade Média, né? E como se desconsiderasse tudo aquilo que foi produzido. Possivelmente, no século XX, houve mais produção filosófica do que todo o resto da nossa história. Eu estou chutando aqui, mas possivelmente deve ter sido isso. Olha a quantidade de variações que a gente tem de complexidades filosóficas do século XX, filosofia da linguagem, filosofia política, que vai para epistemologia e vai para a lógica e nas suas, enfim, e entra naquele... suas relações. E isso entra até no argumento de tradição, e tem uma conexão jurídica interessante que eu queria fazer e que você vai apreciar, que é o seguinte: muitas vezes, os Estados Unidos é um exemplo bom disso. Os Estados Unidos é um país, muitas vezes, que certas emendas, que foram, obviamente, mudanças na Constituição, olha o nome, emenda, são tratadas como pétreas, como incapazes de serem mudadas, quando o próprio Thomas Jefferson, lá atrás, tinha dito que cada geração tem que rever as suas próprias leis, porque a sociedade muda. Aí nós estamos a poucos dias do decreto da arma, né? O decreto de armas aí que o Bolsonaro assinou. E lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, o pessoal pega a inspiração da segunda emenda, the right to bear arms e tal. Quando você lê a segunda emenda está falando também de uma bem regulada milícia para enfrentar o governo. Numa época em que uma milícia e que milicianos poderiam enfrentar o governo dos Estados Unidos. É possível, nos dias de hoje, de drones, de aviões stealth, uma milícia enfrentar o governo americano? E enfrentar o exército dos Estados Unidos? Claro que não. Então o mundo muda. E com ele tem que mudar as leis. As leis são históricas. Tem uma questão muito interessante, né, que se fala aí, enfim, até a gente falou, não sei se foi nesse vídeo, se foi no outro do Vila lá, que a gente estava comentando, né, naquele livro horrível dele lá da História das Constituições, que realmente é um livro anedótico, mas é muito curioso algumas leituras dizendo, porque a Constituição norte-americana é pequenininha, né, é melhor do que a nossa, porque é pequenininha, a Constituição do Brasil é muito grande, fala de muita coisa, de muitos assuntos que não deveriam estar lá.
Em tese, a gente pode fazer esse debate? Pode. Mas o problema é que justamente as pessoas precisam entender que as constituições, como elas são produzidas hoje, mais extensas, é um fruto do nosso tempo. A Constituição norte-americana, ela é feita daquele jeito, porque ela, enfim, ela foi a primeira... É um reflexo da influência ideológica de sua época. Exatamente. A Constituição americana, ela foi a primeira Constituição no sentido de Constituição semântico moderno que a gente fala. É a primeira Constituição. E é muito experimental, porque, pensa bem, foi o primeiro país, né, primeiro Estado federal com a Constituição, no sentido normativo, foi o primeiro regime presidencialista, no sentido moderno que a gente fala, né, com primeiras instituições, primeiras determinações ali de separação de poderes especializados funcionalmente, né? Enfim, e é uma junção ali um tanto curiosa de democracia e republicanismo, que eram ali correntes até um pouco díspares em teoria política, só que eles conseguem aglutinar aquilo de um jeito muito experimental. Então, por exemplo, essa ideia das emendas, né, como equivalente, como se fosse um rol de direitos fundamentais, mas é daquele jeito porque era a técnica da época, ou enfim, é uma forma quase que primitiva de você pensar, né, em estruturar um Estado. O que é diferente, por exemplo, na Constituição de 1824, a Constituição brasileira, a gente já tem uma forma um pouco mais avançada de se estruturar, né, os assuntos dentro da Constituição do que da própria Constituição norte-americana. Né? Você me fez lembrar uma coisa, Leonardo, você me fez lembrar uma coisa que eu acho interessante. Como certas coisas são bem da época. O acordo para que a eleição dos Estados Unidos fosse via colégio eleitoral e não votação direta foi uma forma de apaziguar os ânimos dos escravocratas americanos depois da Guerra de Secessão. Ou seja, foi uma forma de dizer, não, vocês ainda vão ter um certo poder porque a gente vai trabalhar com colégio eleitoral. Aí uma coisa que acontece lá atrás, conectada a uma guerra relacionada à escravidão, dura até os dias atuais e torna Donald Trump presidente dos Estados Unidos. Sendo que, se fosse pelo voto direto e sem ser colégio eleitoral, Hillary, que eu não morro de amores, eu sou um declarado crítico de Hillary, embora claro, Trump é muito pior, mas enfim, eu sou muito crítico de Hillary Clinton, mas Hillary Clinton teria sido presidente, Al Gore teria sido presidente, quer dizer, a história seria completamente diferente. E não foi assim, porque lá atrás eles decidiram apaziguar os estados escravocratas e desde então isso foi tratado como, não, isso é a tradição, é o jeito que é, e na verdade serve a determinados interesses. Por que dura? Muitas coisas duram nas leis e tal, porque tem alguém que se beneficia com isso e que luta para que mantenha desse jeito. E para que haja mudança, é necessária uma pressão social gigantesca. Você sabe disso. Para mudar uma coisa como essa, você tem que ter muita pressão mesmo, luta e tal. Com certeza. Só para ter uma ideia, André, o nosso código... Olha como é que é uma questão interessante, né? O nosso primeiro Código Civil, né, é de 1916. 1916, nosso primeiro Código Civil. Sendo que a gente fala, mas ele foi feito um pouco depois alguns anos depois da Proclamação da República, mas se você parar para pensar, né, entre a Proclamação da República e o nosso Código de 16, foram 27 anos. Né? É muito tempo. Se a gente parar para pensar, e o Código de 16 foi fruto ali de um contexto da época que perdurou, né, claro, com algumas alterações, algumas questões que foram ficando obsoletas, mas formalmente ele perdurou até a entrada em vigor, em 2003, do Código Civil de 2002. Então, se a gente parar para pensar, olha quanto tempo a gente ficou no código obsoleto. O nosso Código 40 de Penal ele é de 1940. O nosso Código de Processo Penal ele é de 1941. Você sabe quando é que a gente aboliu a lei contra quando a gente legislou a lei do divórcio? Foi em 77, salvo engano.
peraí, tarde pra caramba. A França foi tarde como que também. Então, imagine então isso, né? A nossa LT de 43. Então, a gente tem realmente determinadas legislações que elas são obsoletas. Então, a gente tem um código, aquilo que a gente estava falando no início do vídeo, né, sobre a violência do Estado contra as garantias dos que são processados, né? E não estou falando isso meramente, enfim, traficante do Rio de Janeiro ou trombadinha que fica qualquer um, entendeu? Se você estiver ouvindo esse vídeo, por exemplo, se você for prefeito de alguma cidade do interior, alguma cidade pequena, a chance de você tomar uma improbidade administrativa na cabeça, qualquer deslize, ainda que não seja por vontade sua, é relativamente alta. Porque não é necessariamente estar fazendo alguma coisa errada, mas é um modelo inquisitorial que a gente tem de se pensar o processo penal brasileiro. Né? O Ministério Público está tendo uma atuação, inclusive, muito estranha, às vezes. Porque o Ministério Público, e para mim isso daí parece motivação política. E eu sou um defensor da existência e da importância do Ministério Público. É por isso que eu digo para você que esse negócio é complicado. Mas eu vejo em eleições o Ministério Público arquivar a acusação, guardar e chegar perto da eleição e jogar para cima da pessoa. Isso é muito estranho para mim. Sim, exatamente. E tem feito isso com um monte de gente de todos os partidos. Então, a leitura que eu faço disso é um abuso de poder. O cara tem poder de acusar e usa a acusação de forma midiática. Porque ele sabe que quando a acusação sair, isso vai ter um impacto no cara, mesmo que ele seja inocentado depois. Então, entra num problema de dificílima solução. Porque você tem que garantir essas instituições, mas eu vejo que tem que arrumar um jeito, sem ceder poder ao executivo, que é perigosíssimo, dividir o poder de uma outra forma para impedir que esse arbítrio seja tão grande. Né? Isso entra, Leonan, numa discussão que eu acho que vai ser interessante, a gente não vai ter tempo aqui hoje de falar, mas que no meu livro, A Nova Máquina do Tempo, eu defendo uma ideia que se chama democracia ampliada. E eu parto da ideia de que você deve ampliar o poder democrático do cidadão, não pensando que ele vai resolver tudo, mas transformar ele num microfiscal para evitar que essas distorções aconteçam tanto. E nas grandes decisões, por exemplo, a reforma tributária que a gente acabou não discutindo, eu queria que quem decidisse qual é a reforma tributária do país fosse a população, fosse via plebiscito. Mas você tivesse a população meio que fiscalizando, participando da fiscalização dos serviços públicos, como uma forma de você minimizar esse tipo de arbítrio. Eu defendo a ideia de... Aí o povo diz assim, mas o povo vai errar, o povo é ignorante, todas essas coisas. Eu digo assim, eu acredito na educação progressiva. Se você dá poder, até como a maioria das pessoas educam os filhos. Pense como é que você educa seu filho. Você dá ele um pouquinho de poder, um micropoder, para ver se ele consegue lidar com aquela responsabilidade. E depois você vai dando mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Eu penso muito nisso para as pessoas aprenderem com os erros e com os acertos e assim ganharem uma visão de cidadania mais responsável, digamos assim. Não, eu acho interessantíssima essa ideia, inclusive eu acho que até ela merece um debate específico. E aí, se você quiser debater essa questão de plebiscito, do porquê não, prós e contras, eu também tenho bastante umas ideias assim a respeito, particularmente sobre essa questão tributária, aí eu teria que refletir melhor, porque é especificamente uma questão muito técnica que envolve, não é, um tipo de reforma, né, e de debate que não pode passar meramente pela população direto com a União. Isso tem que ser muito debatido. Não, claro. Na verdade, o que eu defendo, se eu tivesse que explicar, seria os partidos teriam que fazer coligações para terem propostas diferentes e as propostas teriam, por natureza, fundos ideológicos distintos. E a população escolheria entre propostas já pré-estabelecidas pelos partidos políticos. Eu não quero abrir mão dos partidos políticos, nem de sua função, nem de sua importância. Mas eu acho que, por exemplo, se você tivesse uma proposta que dissesse vamos acabar com os privilégios
que existem do ponto de vista tributário, de não taxar dividendo, de não taxar muita herança e tal, e diminuir o imposto sobre consumo, e tem uma outra proposta que diz que isso vai diminuir o imposto sobre tudo, até a discussão do que é realista e do que não é, entraria no debate político. E aí a ideia seria, você tem esse debate, a população escolhe, e depois de 2, 3 anos, 4 anos, se a população achar que escolheu errado, ou se os políticos acharem que a escolha foi errada, você submete de novo. Quer dizer, eu acho que a gente ia aprender com o processo. Essa é a minha ideia. Eu sou um educador, eu acho que isso geraria o que eu chamo de educação política. Porque, para mim, educação formal e educação política são coisas diferentes. Eu já conheci gente com nível de formação alto e educação política muito baixa. E já conheci gente com muita educação política e baixo nível de educação formal. E já conheci gente com muito dos dois e com baixo dos dois. Então, para mim, não são coisas que você garante, uma não garante a outra. Né? Então, por um lado, eu quero investimento em educação, aprimoramento dos professores para melhorar a educação formal e trazer ela mais científica, mas eu também quero educação política. E eu não vejo outro caminho a não ser participação como forma de gerar educação. Enfim. Acho, inclusive, interessantíssimo essa sua posição. Até pois eu gostaria de ler mais a respeito. Até mesmo para a gente, de repente, aí, se for de seu interesse aí dos seus inscritos, a gente pode fazer um debate específico disso, se quiser até convidar o Carlito, né? Carlito Neto. Isso, também achei canal bastante. Historiador. A gente pode também, porque aí já tem uma outra visão, acho que a gente pode fazer um diálogo bem interessante nesse sentido. Seria interessante. E eu acho que eu vou ter futuramente conversas com políticos. Uma das coisas que eu vou fazer é expor algumas dessas ideias e quero ver o que eles reagem. Entendeu? Inclusive porque eu tenho ideias sobre reorganização do espaço de trabalho e tal. Eu sou um cara, essa é uma característica minha, assim. Eu sou muito inquieto em relação a problemas. Quando você me apresenta um problema, eu vou na literatura e tal, procurando qual seria provavelmente a melhor solução. Mesmo que seja uma solução provisória e depois eu mude de ideia, eu quero chegar a um ponto de dizer, olha, nesse momento, nessa conjuntura, eu acho que essa provavelmente seria a melhor solução. Mesmo que eu me mantenha extremamente aberto e permeável a mudar de ideia, mas eu não quero só criticar, só dizer que está errado, do jeito que está. Eu quero sempre propor alguma coisa para colocar no lugar, não é? Não, com certeza. Isso. Não, acho que é um debate realmente assim, muito importante e até mesmo, né, é importante levar, né, essas ideias também, como a gente estava falando agora há pouco, para o meio acadêmico mesmo, né? A gente com publicações, com apresentações em congressos, debates. E isso é uma questão bastante interessante, que a gente estava falando da questão do problema lá do astrólogo. Porque quando você não tem nada assim a ser refutado, a ser debatido, né, as suas ideias não se aprimoram. Né? Você tem que submeter para refinar. Eu fazia isso num fórum de discussão científica que eu participava muito tempo atrás. Eu botava algumas dessas ideias que eu sabia que muita gente discordava. E muitas vezes eles me levavam, mesmo sem concordar comigo, a eu refinar o meu próprio argumento. Porque eu me via forçado a olhar a minha ideia por um outro ângulo. Por um ângulo de um crítico. Aliás, o Richard Wolff, ele tem uma metáfora que ele diz assim, se você quer compreender uma sociedade, você seria como compreender uma família. E se tem um filho dessa família que acha que essa família é a melhor família do mundo e o outro filho que acha a família um desastre, se você só escutaria um dos filhos ou você tentaria escutar os dois e sintetizar alguma ideia? E essa é a justificativa dele para não só ler os economistas neoclássicos. Ele diz ele foi ler Marx, foi ler Engels, foi ler outros economistas e pessoas que refletiram sobre a economia por um outro ângulo, para poder ver o ponto de vista dos críticos, né? Enfim. Não, perfeito. E só para a gente dar o encerramento, eu queria só também deixar uma leitura recomendada, um artigo mesmo de site, né? Acho que tem uns dias o
o astrólogo lá publicou alguma coisa, ou falou num vídeo, sobre um autor muito importante na filosofia do direito, que já faleceu em 2013, que é o Ronald Dworkin. Enfim, foi uma batatada lá, e esse professor que eu mencionei aqui, que é o professor Lênio, ele, até compartilhei isso no Facebook outro dia, ele fez um artigo de opinião no Conjur, que é um dos sites mais acessados da área jurídica, que é bastante interessante também, refutando, né, o porquê dessa leitura incorreta e errada, ou seja, até coisa dentro de filosofia política, filosofia do direito, né, ele quer falar e pega um texto muito solto, mas isso ele faz direto com quase tudo, né? Até interessante deixar para os seus inscritos aí, depois eu vou te mandar o link, se você puder deixar aí para o pessoal. Manda para mim que eu deixo. Lê como é que a argumentação do astrólogo é altamente frágil. Como é que... É aquilo que eu falei, ele, por falar muito bem, por se articular muito bem, por vender muito bem uma imagem, ele solta ali termos, né, vazios, né, que com uma retórica banal, né, e que ele busca ali agremiar determinados seguidores, né, para justamente propagar, né, ali as suas ideias, né, que são altamente, como eu falei, conspiracionistas, e a longo prazo eu considero assim altamente maléficas, né, altamente perigosas mesmo. É um negócio danoso mesmo. Para falar que se contesta, né, o heliocentrismo, assim, é de um nível, mas assim, é de um nível eu não consigo nem adjetivar, assim, sinceramente, porque eu acho muito ruim. Assim, ele fala, anos atrás falou lá que a Pepsi estava usando feto abortado como adoçante. A pessoa, eu já ouvi uma história, esse negócio da Pepsi, eu já ouvi uma história que depois ele teria dito que ele estava testando os seguidores para ver se eles acreditavam em tudo que ele dizia. Mas eu não tenho fonte sobre isso. Quer dizer, eu já ouvi essa justificativa, então essa teoria conspiratória eu não reproduzo. E eu não preciso reproduzir todas, porque tem tantas que se eles dizem que essa daí ele depois legitimou, beleza, deslegitimou, beleza, tem as outras pra gente... Aí não precisa ficar com essa. Exatamente, vai querer falar de física. Assim, é uma questão básica. Eu tenho um grande amigo, né, professor aqui de cima, aqui da UFRN, né, logo aqui perto de mim, que eu gosto muito, particularmente de física, né, eu fui fazer direito por um acidente de destino, mas eu gosto bastante de física, sempre li muitos autores, né, sobre isso, e eu estava conversando com ele outro dia, né, que basicamente, assim, o básico de física, antes do cálculo, o aluno, pelo menos, ter noções ali, como, por exemplo, trigonometria, etc. Assim, o sujeito não deve saber para que serve cálculo de cosseno, entendeu? Ele não deve saber calcular tangente. E isso é o básico do básico do básico para qualquer tipo de... Não é necessariamente precisa saber fazer cálculo para você discutir física, mas você não consegue também, de certo modo, refutar como se tudo que foi produzido em física, como, por exemplo, né, o próprio Newton, que apesar de ser muito refutado cientificamente nos séculos posteriores, mas como se aquilo fosse, né, uma imbecilidade completa, como se na mente doentia dele, né, qualquer... O fato da gente ter outra... A forma melhor de dizer isso é o seguinte, o fato da gente, quando eu digo a gente, a humanidade, ter superado a física newtoniana no século XX, não apaga nem um pouco os avanços extraordinários que Newton produziu em sua época e a contribuição gigantesca que ele fez para a física. Se você considerar a época do Newton e se você considerar o que ele contribuiu, quando você conhece um físico de verdade e você pergunta para ele quais são os seus grandes ídolos, muito dificilmente ele não vai citar Newton. E tem um motivo claro para isso. Bem, claro. Foi legal a gente ter terminado falando de Newton, porque aí termina num momento alegre e a gente não está falando de outras coisas que nos entristecem muito. Eu quero dizer que a gente chegou a 1 hora facinho da segunda parte e teria muito mais pano para manga. E eu vou pensar com você mais para frente. A gente pensa uma live
para pessoas fazerem pergunta da área de direito, porque de vez em quando tem gente que aparece no meu canal fazendo pergunta de direito e a minha resposta padrão é: não sou advogado, não estudei direito, não é minha área de especialidade. Não. Porque as pessoas estão acostumadas que porque você tem canal no YouTube e você tem nível superior, mestrado, doutorado, você pudesse falar sobre tudo. Mas eu tenho uma coisa da minha formação que eu não me sinto autorizado. Eu não me sinto autorizado. Quem já foi em congresso, a primeira coisa que eu percebo é, não, fulano sobre esse assunto sabe infinitamente, a distância é tão grande do que ele sabe sobre aquele assunto, do que eu sei, que eu me sinto muito mal se eu der uma opinião assim. Eu acho que eu vou estar simplesmente reproduzindo ideologia e tal. Quando eu estou conversando com uma pessoa que sabe mais, o que eu gosto de fazer é provocar, é talvez trazer algo que me parece do senso comum, mas que pode problematizar a pessoa a refletir, e isso daí a gente pode ver uma live no futuro aí para fazer. Eu quero agradecer muito ao Leonan Lisiero, dizer que a gente teve quase 2 horas de conversa, então é um verdadeiro exagero aqui, então se você aguentou até aqui, meus parabéns, agradeço muito. E se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. E se o Leonan puder, ele vai divulgar nos meios dele também para o pessoal dele vir conhecer o canal, vir conhecer a conversa. E é claro que uma conversa dessa é só um ponto de partida para a gente refletir sobre uma série de assuntos e quem sabe num outro momento refletir sobre outros assuntos. Eu quero agradecer muito ao Leonan Lisiero e dar a ele agora, antes de fechar, a palavra final de agradecimento. Bom, tudo bem. André, muito obrigado também pela oportunidade. Foi uma conversa, acho que muito produtiva, né? Você já é um dos youtubers assim, que eu mais acompanho, então acho interessantíssimo e é uma honra assim, participar um pouquinho desse seu trabalho tão importante e que, enfim, demanda tanto tempo seu, que eu sei que você joga vídeo quase todo dia ou todo dia, e acho que realmente eu fico feliz de poder contribuir um pouquinho aqui com o seu trabalho. Me coloco à disposição sempre que você, enfim, quiser debater qualquer coisa que eu puder ser útil, eu estou aí à disposição para a gente dialogar. Um grande abraço aí para os seus inscritos também, fico aí à disposição, depois se vocês quiserem fazer perguntas para o André, ele pode, de repente, gravar um outro vídeo, eu faço umas respostas, mando para ele grava aí para vocês, e aí também me coloco aí à disposição para os contatos. Você deu uma ótima ideia, se o pessoal colocar pergunta aqui embaixo, eu vou pegar, jogar para o seu e-mail, e aí você faz um vídeo respondendo as perguntas, entendeu? E aí você manda para mim, eu faço a introdução e o fechamento, isso vira um novo vídeo, você respondendo as perguntas. E talvez seja melhor do que a live, porque esse tipo de pergunta dá um pouquinho mais de trabalho. A pessoa tem que pensar um pouco mais, e aí vão vir provavelmente perguntas mais interessantes. E na live, às vezes você é meio surpreendido, assim, o cara pergunta um negócio que você não estava pensando sobre isso, e você tem que dar uma resposta em 2 ou 3 minutos de supetão. E quando você receber essas perguntas primeiro, você vai poder ler, pensar, consultar uma referência e formular uma resposta mais bem direcionada. Achei sua ideia excelente. Já vou aprovando, já estou adotando. Maravilha, então, querido. Porque no YouTube é assim, pega a ideia, já grava e já diz, essa é a ideia. Então, vou colocar lá na descrição desse vídeo que o pessoal pode colocar as perguntas embaixo. Tá certo, então? Maravilha, claro. Um grande abraço. Um abração, Leonan. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais.